Alô, amigos. O que estamos empreendendo aqui, entre plataformas de comunicação, não é inédito. Está cada vez mais comum, mas é extremamente interessante. Ao harmonizarmos a linguagem do jornalismo, usando o microfone poderoso de uma emissora tradicional e as câmeras digitais da Web TV de São Gabriel, imaginamos o cenário aberto das lonjuras interioranas, alcançado pela praticidade do radinho de pilha e as distâncias planetárias cobertas pelo ambiente virtual. Imaginemos estar ao mesmo tempo com o trabalhador rural em Catuçaba e no iPod, iPad, qualquer coisa, no centro nervoso de Manhattan. Agora é assim. E cada vez mais, ao associarmos a tecnologia ao peso institucional dos veículos, vamos agregar valor, rapidez, qualidade, estética, formato e outros importantes adjetivos ao extraordinário exercício da comunicação. Hoje aqui na Rádio São Gabriel e na Web TV São Gabriel, som e imagem estão voltados à análise da mobilidade urbana. Convidados, consultores, especialistas vão discorrer sobre os ambientes urbanos e rurais que recebem nossos cidadãos no livre exercício do ir e vir. O quanto isso é possível e como é possível? Como será no futuro próximo, se estamos planejando ou se estamos apenas corrigindo? É disso que vamos tratar. E convidamos você, onde quer que você esteja e possa ser alcançado. Ouça, ligue, participe. Afinal, estamos inaugurando um espaço de contraponto. 5h04. Muito boa tarde aos amigos da Rádio São Gabriel, que estão tão habituados à comunicação, não só musical, quanto jornalística, de análise, de informação, de conteúdo desta emissora da Rede Tchê, e os amigos internautas da nossa Web TV São Gabriel. Hoje unidas duas plataformas de comunicação, conforme explicamos em nosso editorial, no sentido de dissecar questões importantes que dizem respeito à comunidade gabrielense, mas ao mesmo tempo dizem respeito à comunidade gaúcha, brasileira e em certos pontos com identidade relativa a muitos pontos do planeta Terra, lugares onde as pessoas também habitam, se preocupam, têm que ir e vir e precisam de mobilidade. E este é o tema recorrente da nossa programação, mobilidade urbana. Para estar conosco no programa de hoje, nós convidamos a União de Associações de Bairros, através do seu presidente, o representante da Cole Urbanos, que é concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de São Gabriel. Convidamos dois vereadores, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que justificou a sua ausência hoje em virtude de estar recebendo uma delegação neste momento, nesse exato momento em que se desdobra o programa. E o vereador Adão Santana, que possivelmente ainda durante o programa possa estar conosco. O Conselho Municipal de Trânsito, a Secretaria de Transportes. Teremos ainda, no decorrer do programa, possivelmente o engenheiro da Cole Urbanos, Dr. Valdir Souza, que havia confirmado a sua presença aqui. É importante para que nós tenhamos uma ideia abrangente daquilo que a Cole Urbanos presta de serviço à comunidade gabrielense enquanto concessionária. E estão efetivamente aqui, e agradecemos a presença, o chefe do setor de serviços de trânsito, senhor Roberto Venturini, representante do secretário Rosano Farias, juntamente com o senhor Pedro Salal, assessor-geral de trânsito da mesma secretaria. Também está conosco o senhor João Custódio Iturbide, presidente da UAMOSG e presidente da AGESG, Associação Agência de Regulação dos Serviços Públicos. Eu acredito até que o assunto seja mais pertinente à AGESG do que propriamente a UAMOSG, embora o UAMOSG, em representando a comunidade de bairro, tenha uma observação também bastante próxima com relação aos serviços prestados pelo transporte coletivo público em São Gabriel. Na central técnica, nosso colega Douglas Alves,
A produção do programa hoje entregue à estagiária Luísa Ribeiro e pela Web TV São Gabriel, nosso colega radialista Cláudio Castro. Ele que é diretor da Web TV São Gabriel e um dos integrantes desta equipe que acabou ao lado do Amir Semran, gerente da Rádio São Gabriel, gestando essa possibilidade de estarmos juntos com estas duas plataformas de comunicação, dissecando o tema da mobilidade urbana. São 5 horas 8 minutos, 31 graus a temperatura nos ambientes externos. Portanto, prosseguimos com o calor praticamente sufocante que temos sentido, embora um pouco mais ameno do que na semana anterior. Mas, de qualquer forma, um calor acentuado com 31 graus às 5 horas e 8 minutos em São Gabriel. Uma das cidades que tem demonstrado ser uma das cidades mais agressivas do ponto de vista do calor aqui no Rio Grande do Sul, nestes momentos de calor intenso que estamos vivendo no estado gaúcho. Mas esse não é o nosso tema, vamos ao tema principal. Quero inicialmente convidar o chefe do setor de serviço de trânsito, o senhor Roberto Venturini, representante do secretário Rossano Farias, para cumprimentar a comunidade de internautas da TV São Gabriel e de ouvintes da Rádio São Gabriel. Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, é um prazer estar participando aqui, Luiz Alberto, pela primeira vez, né? E acompanhando aqui o João Custódio, do Pedro, meu colega, enfim. E uma boa tarde à comunidade gabrielense, né? Dizendo que é tão importante o assunto a ser abordado, é um assunto totalmente importante, porque eu que trabalho na área de trânsito, e trânsito é mobilidade, nós sabemos que todos nós somos parte do trânsito. Sejamos nós pedestre, sejamos nós condutor de veículo de propulsão humana, ou de tração animal, ou veículo automotor. Então é um assunto bem interessante, e aqui a gente vai explanar algumas coisas. Nós sabemos que temos muito a fazer ainda para que tenhamos condições ideais para termos uma mobilidade, principalmente das pessoas que necessitam, que têm uma necessidade especial, acabam tendo dificuldade por falha, muitas vezes até do poder público, e outras vezes o próprio proprietário que não mantém seu passeio público, as suas rampas de acesso adequadas conforme a legislação. Perfeito, são 5 horas 10 minutos, 31 graus a temperatura. Essa é a nossa primeira incursão aqui é no sentido da saudação e do comentário geral dos nossos convidados, para depois então partirmos para algumas observações mais específicas. Está aqui também ao nosso lado, faz parte da secretaria, o senhor Pedro Salau, assessor-geral de trânsito. Sinta-se também muito à vontade, meu caro convidado, no sentido de participar desse, não é bem um debate, mas uma explanação geral e dentro do possível também alguns contrapontos, para que nós possamos, pelas perguntas e respostas, chegar a conclusões nesse programa. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio São Gabriel, todos aqui presentes. Eu me encontro aqui juntamente com o colega de trabalho, o Roberto Venturini, que é uma das pessoas que tem muita confiabilidade junto aos moradores do município. E mais hoje eu estou para ouvi-lo e ouvir a todos vocês aqui, e tenho muito a aprender ainda. Perfeito. De qualquer forma, seja bem-vindo aos estúdios da nossa Rádio São Gabriel e contando também com esse trabalho que está sendo realizado aqui de captação de imagens da Web TV São Gabriel, que você pode acessar pelo tvsaogabriel.com ou www.tvsaogabriel.com. Você pode também participar do programa com observações pelo 9957-4042, 9957-4042. Envie a sua mensagem que nós estaremos prontamente interagindo com você em qualquer lugar que você esteja, tanto aqui em São Gabriel quanto em outros pontos, captando as imagens da Web TV São Gabriel ou o som da nossa Rádio São Gabriel. Meu caro senhor João Custódio Iturbide, presidente da UAMOSG e da AGESG, Agência de Regulação dos Serviços Públicos. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio São Gabriel e a todos os companheiros aqui presentes. Para nós é uma satisfação estarmos ocupando mais uma vez os microfones dessa emissora, né, que tem
se transformado aí ao longo do tempo uma grande parceira do movimento comunitário em São Gabriel. E para nós, mobilidade urbana, no que diz respeito às nossas comunidades de bairro, tem uma implicação muito grande, porque isso está diretamente implicado na qualidade de vida das nossas comunidades, ou seja, um transporte público e condições de mobilidade de qualidade. E por parte da nossa agência de regulação, a AGESG, que eu estou presidindo no momento, também é extremamente importante esse tema, porque a agência de regulação dos serviços públicos, ela tem por finalidade normatizar, regular e fiscalizar todos os serviços públicos delegados em São Gabriel, ou seja, aqueles em que a prefeitura contrata mediante o processo de licitação, né, e o correspondente contrato. Por que é importante para nós da AGESG mobilidade urbana? Porque na lei que criou essa agência diz que nós somos responsáveis pela fiscalização dos transportes públicos, de táxi, mototáxi, rodoviária. Então, tudo que diz respeito à mobilidade é de nossa, ou será de nossa responsabilidade, a fiscalização. Ou seja, no momento em que sair uma licitação, nós estaremos presentes desde o edital de licitação, os requisitos, né, que essa empresa que irá participar da licitação deverá preencher, e todas, vamos dizer assim, as cláusulas do contrato em que ela deverá obedecer também e seguir para que ela possa prestar esse serviço. Então nós estaremos presentes desde o edital até a assinatura do contrato e depois a fiscalização da execução desse contrato. Por isso que é tão importante para nós da AGESG e do movimento comunitário o tema mobilidade urbana. Muito bem, são 5 horas 14 minutos, 31 graus a temperatura no ambiente externo, aqui no centro de São Gabriel, onde está o estúdio da Rádio São Gabriel. E agora nós queremos cumprimentar o engenheiro da Cole Urbanos, Dr. Valdir Souza, arquiteto urbanista, especialista em mobilidade urbana e que atende o nosso convite prontamente, está conosco no estúdio. Muito obrigado pela presença aqui, meu caro doutor Valdir Souza. Bem-vindo a esse contraponto na sua primeira edição. Obrigado. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Gabriel. É um prazer estar aqui e falar desse tema. Finalmente, eu acho que a cidade está de parabéns, ela está realmente levando a sério essa situação de mobilidade urbana. Pelo que eu vi, o nosso companheiro aqui já falou, já tem até uma agência de fiscalização criada na cidade, está levando, então, eu acho que a cidade já está se adiantando perante outros municípios e levando a sério. Eu, na minha área de arquiteto urbanista, eu fico muito feliz quando eu vejo que esse paradigma começou a ser quebrado, ou seja, a cultura do automóvel começou a quebrar. Nós temos que, primeiramente, quando se fala em mobilidade urbana, nós temos que nos conscientizar que nós temos que perder a cultura do automóvel. E olha que ela é forte. Ela é tão forte que para poder subsistir, ela é responsável por 80% dos empregos existentes no país. Quer dizer, até isso nos venderam como questionamento para que nós pudéssemos continuar dando apoio à cultura do automóvel. É o tipo de uma chantagem não só emocional, mas... Só que hoje os grandes centros estão vendo isso. Viram que trancaram, bloquearam, e não só os grandes centros. As nossas cidades do interior, como São Gabriel, como Rosário, como Cachoeira, como Bagé, quer dizer, são cidades hoje truncadas. No centro da cidade, pleno pico, filas de automóveis, sinaleiras, para segurança, um absurdo as situações que nós temos que ter, né? Exatamente por causa da cultura do automóvel. Sendo que você, como disse muito bem o nosso colega, você, se fizer uma pesquisa hoje nesse sistema que transporta pessoas, o automóvel transporta uma média de 1,1 a 1,2 pessoas por veículo. E um transporte coletivo, que é o que nós devemos incentivar, que é a coletividade e não o individualismo, ele transporta uma média de 23 a 27 pessoas conforme a cidade. Aí a gente pergunta, quem atrapalha mais? Né? Qual é a fila
de automóvel que tu tem que ter, quantos metros tu ocupa numa pista para poder levar os mesmos 27 pessoas que tu leva em um carro, em um ônibus que tem 12 metros de comprimento. Então, essa cultura, esse paradigma, eu fico muito feliz. Eu acho que o grande ganho dessa lei da mobilidade que ela veio foi exatamente isso. Ela vai quebrar esse paradigma. Ela vai propiciar que comece as pessoas, a sociedade comece a se questionar até onde realmente isso deve continuar, essa loucura, esse trânsito assassino que está aí, matando gente dia a dia, né? Que a gente não dá bola porque a gente ainda não perdeu nenhum ente querido, mas quando a gente perde a gente passa aí a mudar o pensamento. Mas nós temos que mudar isso, e depende só de nós, né? Perfeito. Agora são 5 horas e 17 minutos, 5 e 17. Nós fizemos uma verdadeira imersão no tema da mobilidade urbana, no sentido de subsidiar também o nosso ouvinte, além da valiosa contribuição dos nossos convidados, a partir dos seus comentários e do seu conhecimento, para que nós possamos, então, também conhecer melhor o que podemos fazer enquanto cidadãos, enquanto pedestres ou enquanto motoristas a respeito desse tema. No Brasil, 84% da população vive em cidades. Hoje em dia, 50% do transporte de pessoas é feito em carros. Se continuar crescendo, em 40 anos, 70% será assim, que acarreta 106 horas anuais em engarrafamentos. Se virássemos a conta para 40% carros e 60% transporte público, 180 mil pessoas a menos morreriam por ano, e o gasto com transporte cairia de 12% do PIB mundial para 6%. São números até que não estão muito atualizados, precisam ser até atualizados porque eles ainda são de 2012 para 2013. Então notem que a proporção deve ser um pouco maior hoje, em 2014. Meu caro chefe do setor de serviço do trânsito, o senhor Roberto Venturini, que representa aqui o secretário Rosano Farias, quais são os principais gargalos de São Gabriel nesse aspecto? Eu concordo plenamente de tudo aquilo que foi dito aqui com relação ao transporte coletivo, que desafogaria grande parte desses veículos que circulam, mas para que isso aconteça, nós temos que fazer investimento na qualidade do serviço. Número de veículos, concorda comigo, engenheiro? A qualidade do serviço prestado para ser um atrativo, para que a pessoa não se sinta mais confortável dentro do seu veículo por um enorme tempo, porque as pessoas às vezes se vangloriam morando na capital. Hoje eu fiquei 3 horas trancando no trânsito, aí tu soma isso aí diariamente, tu pega mensalmente e tu vê quanto tempo tu deixou de estar com a tua família, tomando teu chimarrão, descansando. Mas nós temos que trabalhar em cima da questão da melhoria do transporte, atingir, abranger maior parte da cidade, né? Porque a empresa trabalha em cima de uma planilha de custo, lógico, né? Mas ela come o filé, vai ter que comer também o pescoço às vezes. Tem linhas que não dão retorno financeiro, nós sabemos disso. Nós temos que melhorar também as condições da via, para que esse transporte coletivo seja mais ágil, né? E haja um menor prejuízo na manutenção dos veículos. Então é um somatório, não é chegar e dizer, não, a questão é essa, vamos resolver, vamos botar mais carro, mais horários, mas tu tem que ter mais agilidade, a empresa tem que ter um menor custo para baixar o custo da passagem, que hoje ela é elevada. Se nós fizermos o cálculo de uma pessoa que seja um assalariado, o que ela gasta mensalmente com a passagem, por vezes não sobra nem para comer. Então nós temos que fazer melhoria nas vias, fazer com que essa empresa tenha menor custo para que isso se reflita na passagem, e um estímulo, algum atrativo para que a pessoa ande de ônibus. Porque é tão confortável chegar na garagem, pegar teu carro e não depender de ficar numa parada, que, convenhamos, né, não é um privilégio de São Gabriel. Nós temos aí talvez 80%, 90% dos pontos de parada de ônibus sem um abrigo, né? Aí choveu, a pessoa não vai para a beira da rua, pegar chuva e depois pegar ônibus, né? Então nós temos que trabalhar um contexto geral no conteúdo para fazer com que o ônibus seja um atrativo, para que nós tenhamos, logicamente, um menor fluxo de veículos nas vias. O incentivo que acabou de falar o engenheiro aí,
a aquisição do veículo, para que se mantivesse as empresas trabalhando, que se mantivesse esses empregos, a facilidade com que o cidadão tem hoje para adquirir um veículo. Não é uma questão de não querer que a pessoa tenha, todo mundo tem esse direito. Eu até me sinto feliz quando chego no bairro, na vila e vejo um carro na garagem, né? É uma beleza tudo isso. Só que isso aí nós temos hoje, nós temos superado 24 mil veículos no município de São Gabriel. Além do que suporta, digamos assim, a configuração urbana da cidade, é isso? Com certeza, porque a cidade tem 158 anos, por aí, vamos dizer assim, e as vias praticamente são as mesmas. São as mesmas. De quando nós tínhamos 1.000 veículos e hoje nós temos mais de 24 mil veículos. Com relação ao que diz o chefe do setor de serviço de trânsito, o senhor Roberto Venturini, também gostaria de ouvir, antes de voltar ao engenheiro Valdir Souza, para que ele possa repercutir essas observações, ao nosso convidado que representa a União de Associações de Moradores de São Gabriel, presidente João Custódio Iturbide. Esse quadro o senhor verifica enquanto representando o pessoal dos bairros, da periferia da cidade? Com certeza, assim, um dos momentos mais esperados, eu vou dizer assim, até com uma certa ansiedade, por parte de todas as nossas comunidades de bairro, é a licitação dos transportes, das linhas de ônibus que, pelo que eu soube, né, estaria, dentro de pouco tempo, ocorrendo em São Gabriel. Então, aí entra a nossa agência, né, que vai, como eu já falei anteriormente, que vai acompanhar a montagem desse edital, né, para a concorrência. E aí que vem essa parte que muito bem colocou o Venturini, a grande maioria das paradas de ônibus não tem um abrigo para as pessoas se abrigarem não só da chuva, como também do sol inclemente nesse verão aí que né, extrapolou as temperaturas elevadíssimas, né? Então, nesse processo licitatório, nós poderíamos colocar como requisito, né, que a empresa vencedora construa abrigos nas paradas de ônibus, não vamos dizer em todas as paradas, mas que progressivamente, vou dizer assim, ao longo do tempo, tem um programa de construção ou melhoria e recuperação das paradas de ônibus. Isso é importantíssimo. Tem uma outra coisa fundamental para a mobilidade urbana e para nossas comunidades de bairro, são aqueles bairros mais afastados que não chega ainda a uma linha de ônibus ou que o número de vezes que o ônibus ali chega é insuficiente. Eu vou dar um exemplo. Bairro universitário. Né? Chega um ônibus até ali, a Urcamp, mas a 400, 500 metros de distância já está, ou nós temos o bairro universitário, inclusive até nem tem luz da Urcamp e até a entrada do bairro, só na entrada do bairro para a gente. Então, seria um momento de nós colocarmos como requisito um horário ou dois de ônibus para esse bairro. E isso tem implicação também muito grande, até mesmo na parte de segurança. Vejam bem, os jovens, as pessoas que estudam, que trabalham, que chegam à noite em suas casas, quando não tem um horário de ônibus, né, que eles possam pegar o ônibus e ir até o seu bairro, ou mesmo não tenha linha de ônibus, o que acontece? Eles descem muito longe das suas residências, têm que ir a pé até as suas moradias. E isso facilita a vida, né, vamos dizer assim, dos meliantes, dos marginais, para executar seu trabalho, que é o assalto. Então, isso é extremamente importante que ele colocou, e o Venturini, né? Nós temos que dar, sim, ênfase a essa parte de linhas de ônibus, nós temos que melhorar as nossas paradas de ônibus, nós temos que aumentar o número de horários. E outra coisa extremamente importante também, e aí assim eu tenho que sair em defesa das empresas de ônibus, é que diz respeito à qualidade das vias. Né? Tem bairros que hoje, assim, a buraqueira é tão grande que se torna praticamente inviável um ônibus chegar até o ponto final, vamos dizer assim, de um bairro. E quando chove também é o barro. Então isso tudo dificulta e encarece o custo de uma empresa. Então teria que haver também um investimento nessa área, na melhoria, né, na qualidade das vias urbanas, para que viabilize também uma empresa de ônibus poder transportar, levar os seus ônibus até o final de todos os nossos bairros.
Muito bem, agora são 5 horas e 26 minutos. Você pode participar pelo 9957 4042. 9957 4042. Envie a sua observação acerca desse assunto que aqui está sendo tratado, dissecado, analisado pelos nossos convidados relativo à mobilidade urbana. Aliás, eu quero destacar que esse programa terá uma sequência na sexta-feira próxima, nesse mesmo horário das 5 às 6, só que aí trazendo o enfoque e alguns detalhes, inclusive com reportagem, com entrevistas, especialmente com a área rural. Trazendo aí, por exemplo, a área rural de São Gabriel, que é muito importante. Este é um dos maiores municípios em extensão territorial. Terceiro, né? Terceiro município em área territorial do nosso Rio Grande do Sul. Muitas comunidades importantes em que as pessoas se deslocam da estação rodoviária para Catuçaba, para Pavão, que aliás são ouvintes da Rádio São Gabriel. E eu acho até que agora muitos internautas da Web TV São Gabriel, né? Nesse ambiente de mobilidade que existe também na área da tecnologia da comunicação. Então esse programa terá sequência na sexta-feira próxima, focando mais a área rural. 5 horas 28 minutos, 5 e 28, 31 graus a temperatura. Claro que, por óbvio, vamos voltar ao engenheiro Dr. Valdir Souza, arquiteto urbanista, especialista em mobilidade urbana e que aqui representa a Collier Urbanos, para que ele possa nos trazer o enfoque da empresa e o seu enfoque enquanto especialista na área sobre essa questão. Mas antes, nós vamos aos comerciais e já voltamos. TV da nossa terra. VIP Turbo Comércio e Serviços de Informática Limitada. Internet banda larga sem linha telefônica. Basta ligar o computador e navegar. Provedor incluso, suporte rápido e 24 horas. Aqui você não fica esperando. Ao adquirir nossa internet, você está adquirindo um produto local e por isso o atendimento é mais rápido. Rua Coronel Cezepredo, 1025. Fone 3232 1100 ou 0800 642 6630. VIP Turbo Comércio e Serviços de Informática Limitada. A TV da nossa terra. Agora são 5 horas 32 minutos, 5 e 32, 31 graus a temperatura. Ligue no 9957 4042, participe fazendo a sua pergunta, aproveitando aí a presença destes nossos convidados que estão discorrendo sobre um tema vital para todos nós, já que nós somos moradores das áreas urbanas do nosso Brasil. Mobilidade urbana, para melhor entendimento do nosso ouvinte, é tudo que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. Essa possibilidade de locomoção deve ser provida pela própria cidade, de maneira que seus habitantes possam exercer o seu direito de ir e vir livremente, de forma rápida e eficiente. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação, com transporte público viário, ferroviário, fluvial, com sistemas inteligentes. Além disso, as condições com o fim de facilitar o transporte individual por meio de automóveis ou veículos movidos à tração humana também devem ser providos pelas autoridades urbanas. Esse seria o mundo ideal. Engenheiro da Collier Urbanos, Dr. Valdir Souza, as questões levantadas pelos nossos convidados. Olha, eu gostaria de contribuir com um pouco mais, né? Eu vou jogar um pouco de pimenta aí nesse nosso refresco aqui para colocar. Até para vocês verem que não se trata de... Quando eu falo em paradigma, realmente nós temos que quebrar esse paradigma, né? Então, vamos lá. O nosso transporte, a nossa lei de mobilidade hoje, ela está priorizando o transporte público coletivo, né, sobre o individual motorizado. Isso é o grande fundamento dela, né? E isso é uma conquista histórica da nossa sociedade a respeito da democratização do uso do espaço público. E para entender melhor, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um quarteirão aqui. Um quarteirão esse da avenida atrás aqui, que é onde passa o transporte coletivo, é Antônio Trilha, né? Se não tenho nada.
que passa ali? Tristão Pinto. Hã? Tristão Pinto. Tristão Pinto. Cristão Pinto, exatamente isso aí. Vamos pegar um quarteirão ali, uma quadra. Aqueles 100 metros que tem. Quantos metros é do ônibus? E quantos é do transporte individual? Não dá 10% por ônibus. E, no entanto, o ônibus, tu mesmo deu aí. 50% é responsável pela mobilização da sociedade. Já começamos a enxergar coisa diferente. Eu não estou analisando aqui pelo dono da empresa. Eu não sou dono de empresa, eu sou um arquiteto urbanista. Eu estou fazendo um trabalho de urbanista aqui. Uhum. Então, qual é a distância que é deixada para a parada desse ônibus parar? Ele realmente tem condições de parar? Uma parada de ônibus hoje, que ele tem 12 metros, ele precisa de 45. Para ele poder entrar e sair sem ter que manobrar ou ter que apertar ninguém. Hoje se deixa, é uma noção de 20, 18, 25 Aqueles metros. abrigos de Curitiba, só para dar um exemplo, eles têm digamos assim, a metragem necessária? Cada um tem a sua metragem, porque o abrigo é diferente da parada. Eu estou falando, é isso que nós temos. A parada, né? Eu estou falando em parada. A parada é o espaço territorial. Perfeito. O abrigo é o que abriga a pessoa das intempéries, né? Sim. Então vamos A parada tem que ser maior. A parada tu tem que ter, para um ônibus de 12 metros poder entrar, fazer a manobra de entrada e saída, ele precisa de 45 metros. Olha, 45 metros de uma rua de 100 metros que tem os dois lados, ela já chega a ter uma proporção democrática do uso. Agora não, jamais tu vai deixar 45 metros, porque eu duvido que o secretário aguenta a pressão de fazer uma parada de 45 metros para o transporte coletivo. Isso é loucura. Né? Na nossa sociedade isso é loucura. Né? Exatamente isso aí. Então, já é essa questão. Agora vamos falar também um pouquinho de usuário. Tá? Para vocês verem como eu tenho noção realmente do que representa. Vamos fazer um comparativo, eu usuário, em escolher como é que eu vou, digamos, aqui da rádio agora, lá para a Polícia Federal. Eu preciso ir lá na Polícia Federal, veja só. Se eu quiser ir de ônibus, eu vou sair daqui da rádio, vou ter que caminhar até a Tristão Pinto, ou até Antônio Trilho, para esperar o ônibus, ou até a praça. Isso vai me dar uns 5 minutos de caminhada. Lá eu vou ter que aguardar, as linhas aqui são média de 20 minutos, né? 30 minutos. 30 minutos. Eu vou ter que aguardar uma média de 15 minutos, então, por causa que vão dizer que o ônibus está na metade. Né? E eu vou levar mais de 15 a 20 minutos para chegar lá. Então isso me deu 20 minutos, mais 15 já me deu 35, mais 5 de caminhada me deu 40 minutos. E vou pagar R$ 2,20. Muito bem. Se eu for de carro, eu saio da rádio, pego o meu carro, em 5 minutos eu estou lá na... Vamos botar 10. 10 minutos eu estou lá na Polícia Rodoviária. Quanto eu gastei? Quanto dá daqui até lá? Meio litro de combustível? Exagerando. Meio litro de combustível dá R$1,45. Então você vê, se eu pegar um táxi, que é serviço público também, né? Aí eu chego aqui, chamo o veículo aqui, ele me pega aqui na frente e me larga lá. Eu não tenho esse deslocamento. Vou levar os meus 10 minutos, mas vou gastar o quê? R$12. R$12. Alguma coisa está errada, o ônibus tinha que ser o mais barato. De 94 para cá, quando o governo tirou todos os incentivos e subsídios que existiam para o transporte público, sim, porque tem que deixar claro uma coisa. Transporte público no Brasil faz parte da Constituição, é serviço essencial, assim como a educação, assim como é saúde, assim como é a habitação e também o transporte público. Agora, o governo tirou todo o subsídio do transporte público e o pior, ainda colocou para subsidiar aquelas gratuidades, que eu não estou aqui questionando a gratuidade quem tem direito, mas botou a pagar as outras pessoas que andam no transporte público. Porque no rateio é feito em cima daquele... Quem paga é quem anda, porque quem não anda não paga nada.
O cara que é dono do automóvel, o cara que é rico, que tem seu carro, que tem carro para sua esposa, para os seus filhos e que tem como bancar isso tudo, ele não paga um centavo para o transporte coletivo. Agora, por que a educação todos nós pagamos? Por que a saúde todos nós pagamos? Porque eu digo o seguinte, a Universidade Federal, que é um sonho de toda a cidade ter, que agora tem aqui também em São Gabriel, quem é que paga a Universidade Federal? É quem usa lá ou é a sociedade como um todo? E por que o transporte coletivo é feio dizer que a sociedade como um todo tem que pagar? O senhor advoga, então, que o governo deveria voltar a subsidiar o transporte coletivo? Não advogo que eu deveria voltar. Eu advogo que o governo deveria assumir o transporte. Assumir, não operar, porque ele é incompetente para operar. Ele tem que assumir a sua parte, o gerenciamento que ele faz, como o cidadão aqui está colocando, o senhor, desculpa, né, seu Iturbe. O senhor Iturbe colocou muito bem. O governo criou uma agência reguladora e fiscalizadora. Parabéns a São Gabriel que fez isso. Né? Agora eu quero ver o que vai ser feito. Vai ser feito em estado de estação. Ótimo. Mas isso nada mais é do que a legalidade do serviço. Licitar. Licitar, isso é só legalizar. Agora, se a empresa está operando mal, multa ela, faz a fiscalização que tem que fazer e faz. E acabou, porque não vai mudar. Se entrar A ou B ou C, vai continuar igual. Se não tiver a mão do governo fazendo o que tem que fazer. Então o que ocorre é isso, o governo ele tem que assumir a sua parte. E começa a assumir aonde? No custo tarifário. Por isso que eu disse que tem que cortar esse paradigma. O governo simplesmente empurrou para a sociedade, toma, que o filho é teu, te vira. E aí é a história do primo rico e do primo pobre. As empresas de transporte urbanos têm a legislação igual à empresa de transporte intermunicipal, igual à empresa de transporte interestadual, que é igual à da aviação aérea. E cadê? As interestaduais simplesmente disseram que não vão cumprir com as gratuidades e acabou. Se tu quiser, tu vai lá na rodoviária te cadastrar com 2 passagens mês e pronto. Mas a lei maior não diz isso. Já no município é obrigado. No município tu anda quantas vezes quiser. Exato. Por dia, nós temos casos aí de ter cidadão que anda 10, 15 vezes por dia. Um cidadão só. Passeia. E é um direito que assista a ele, tá certo ele. Está liberado. Agora, se é moral ou se não é outro problema. Eu conheço um que não anda Então, 2 quadras, não sei de carro. Agora, veja só. Então, aí cobram da empresa operadora, e isso eu estou falando aqui, eu não estou defendendo o Carlos Urbanos, eu estou falando aqui sobre transporte. Eu fui convidado geral, de uma palestra de acessibilidade e de mobilidade urbana, a qual eu sou especialista na área. Claro. Né? Então, eu estou falando agora sobre transporte como um todo. Aí cobram das empresas operadoras questão de horário, questão de itinerário, como o senhor Iturbe acabou de falar, do abrigo. Tio, isso aí, quem é que vai pagar isso? Para tu botar mais horário lá numa linha, como o senhor Iturbe tem toda a razão, a rede de transporte público tem que ser muito bem traçada, de tal forma que atenda a toda a comunidade como um todo. E bem, como disse muito bem o Venturino, né, Venturino? Tem que atender bem, não é meio atendimento. Eu tenho que ter condições de sair de casa, saber que tem um ônibus que vai passar para me pegar. E tenho que saber que na volta eu vou ter para voltar também. E esse ônibus tem que estar dotado de estrutura que realmente me convide a eu andar. Que não vá me deixar na rua, que não vá quebrar, que não vá... É óbvio, isso é certíssimo que tem. Mas se o governo der apoio a esse sistema tarifário, digamos, aí certamente ocorrerão mudanças na qualidade. Aí que vem a questão. Aí vem o pulo do gato. Só que quando eu me deparo com toda essa dificuldade, e eu sou o poder concedente, eu fecho os olhos e saio fora. E deixo as reclamações irem para quem tem que ir. E quem é que é a autoridade hoje que o cidadão encontra na cidade? Quem é a primeira autoridade que ele encontra na cidade hoje? O motorista e o cobrador de ônibus. Está direto ali. Para o cidadão, o motorista e o cobrador de ônibus são autoridade urbana.
Porque é ele que ele encontra às 7 horas da manhã, a primeira hora da manhã. Para interagir, né? Para interagir. E é ali que sai a reclamação. Então veja só, o cidadão sai de casa. Agora passamos uns calor enormes, não sei aqui em São Gabriel também deve ter feito um absurdo, né? Então ele já não dormiu à noite direito. Quem tinha ar-condicionado, beleza, saiu bem. Mas quem não tinha ar-condicionado já passou a noite se batendo e se virando, botando toalha, que nem a gente viu o pessoal dizer, tomando banho e botando toalha úmida no rosto. Aí ele sai de casa já chateado, louco da cara. Aí para ele chegar na parada já passou um carro e já tapou ele de pó. Aí ele chega na parada, não tem abrigo na parada para proteger ele se por acaso já tiver sol. O ônibus demora a chegar. Quando ele sobe dentro do ônibus, o que tu acha que ele vai estar? Como é que tu vai estar? Ele saiu todo limpinho, arrumadinho, perfumado. Já está todo empoeirado e suado. Como é que tu acha que ele vai pegar esse ônibus? Louco da cara. E se esse ônibus ainda vem lotado, né? Aí pior ainda. Então, essa é a questão. Nós não temos a estrutura para o transporte coletivo também. Então não se trata só de tarifa cara. Então tu veja só, um governo que não dá bola para os insumos do transporte coletivo, que não é o municipal, esse aí, coitado do prefeito, que tem que tomar a pressão toda da comunidade, mas não é dele essa responsabilidade. Mas porque, veja como a coisa ela é safada, vamos dizer assim. Qual é que é o poder do prefeito em cima dos insumos do transporte coletivo? O mesmo poder do empresário. Não é ele que decide o poder do petróleo. Olha, o pneu, o chassi, isso é tudo dolarizado. Isso tudo vem lá de cima. Ele não tem ingerência nenhuma sobre a situação. Mas ele é o culpado pela quilometragem que esse carro vai rodar. Ele que estabelece a quantidade de horários na linha e, ele trabalha com as consequências. Ele trabalha com as consequências. E aí? A comunidade quer mais horário. O seu YouTube acabou de dizer aqui. Nós precisamos de horário à noite, nós precisamos de mais horário de dia. O Venturino mesmo disse. Sim, mas isso aí tem custo. E quem é que trabalha em cima disso? É o prefeito. É o executivo lá. É a cadeira dele, do Venturini, que tem que estar preocupada com essa parte de... é aquela velha história. Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Por quê? Porque se eu boto mais horário e contento a comunidade como deve, eu aumento o custo. Se eu aumentar custo e não tiver passageiro suficiente, aumenta a tarifa. Claro. Agora, se tiver passageiro suficiente, nota 10. Aí a tarifa mantém-se. Se tiver mais do que deveria, melhor ainda. Aí a tarifa até baixa. Só que daí o governo vai lá e aumenta o diesel. Eu passo a perceber, doutor, que a planilha não poderia ficar à mercê do ir e vir digamos assim, do fluxo de passageiros, das médias, enfim, teria que haver sim uma participação a partir dos subsídios governamentais. É isso. Até 94 nós tivemos subsídio para o transporte coletivo do Brasil. De 94 para cá eles tiraram tudo. Subsídio do diesel, vocês lembram do subsídio do diesel, né? Sim. O diesel custava merreca. Hoje o diesel está quase o preço da gasolina. Olha, a consequência disso aí está aí. Então não adianta, coitado da sociedade, aí a gente fica vendo nossos filhos, né, irem lá para as carreatas, para a passeata, colocarem a sua vida em risco. Aconteceu, né? Em Santa Maria agora há pouco. Aconteceu, total, está acontecendo isso no Brasil todo, em cima de uma luta que nada mais do que justa, correta, porque os preços estão exorbitantes, e o governo fechando os olhos para isso, o governo que tem o poder para isso. Os impostos pegando em cima, não dá incentivo para a compra de veículo, não tira os impostos do diesel, não tira aquilo que... Agora, a presidente Dilma, depois que morreu, todo o pessoal que tinha, e tudo aconteceu em São Paulo, que deu quebra-quebra, em véspera de Copa do Mundo, tiraram 20% do INSS. Absurdo. Tinha que tirar todo. Não é transporte público? Não está na Constituição como serviço público essencial? Então tem que tirar. Não pode ser a comunidade que vai pagar. Então, esse tipo de coisa, por isso que eu digo paradigma, nós temos que cortar. Nós temos que cortar esse paradigma do veículo particular, do automóvel.
Veja só, o teu filho quando nasce, ele ganha um carrinho para brincar de carrinho. Por que não dá um ônibus para ele brincar? Ali já nasce, né? Por que ninguém dá um ônibus pequenininho? Tu vê um ônibus nas prateleiras de loja para vender? Não, Bem só tem observado automóvel. Isso aí. Mas por que não? Por causa para botar na cabeça para tu adquirir um automóvel amanhã. O ônibus tu não tem que adquirir, tu vai apagar. Exato. Agora são 5 horas e 50 minutos. Notem, amigos, que estão nos acompanhando e a quem agradecemos esse acompanhamento, o quanto é complexo isso, se pegarmos as partes, o usuário, daqui a pouco o concessionário, daqui a pouco um especialista que fala em nome da visão mais clara da mobilidade urbana das nossas comunidades todas aqui no Brasil. Tudo isso que envolve a mobilidade urbana e a complexidade desse tema. Por isso ele será levado para mais algumas edições, para a segunda edição pelo menos, já na sexta-feira próxima, aqui pela Rádio São Gabriel e pela Web TV São Gabriel, que você pode acessar www.tvsaogabriel.com. Você pode nos ligar ainda pelo 9957-4042. Eu tenho vindo de Santa Maria nos últimos dias e me permito fazer uma observação aos meus queridos amigos de São Gabriel, com quem convivo há bastante tempo, aqui mesmo, nesse prefixo. Meu povo de São Gabriel é bastante tímido com relação a usar o telefone, as mensagens, né? Pelo menos do ponto de vista do jornalismo. Pode ser, e tomara que, na hora do namoro, na hora do relacionamento pessoal, as pessoas saibam usar melhor o MSG, né? A mensagem, que é um aparato virtual importante. Nós precisamos da sua mensagem, da sua participação. Mas pode ser que as pessoas estejam se familiarizando com esse programa que está em sua primeira edição, o nosso Contraponto. 5h52, Douglas, vamos ao espaço comercial. Já voltamos na parte final do nosso Contraponto desta sexta-feira. A TV da nossa terra. VIP Turbo Comércio e Serviços de Informática Limitada. Internet banda larga sem linha telefônica. Basta ligar o computador e navegar. Provedor incluso, suporte rápido e 24 horas. Aqui você não fica esperando. Ao adquirir nossa internet, você está adquirindo um produto local e por isso o atendimento é mais rápido. Rua Coronel Cezepredo, 1025. Fone 3232-1100 ou 0800 642 6630. VIP Turbo Comércio e Serviços de Informática Limitada. A TV da nossa terra. Agora são 5 horas e 53 minutos, 5h53. O nosso espaço é menor do que a possibilidade que temos desse assunto e a riqueza de detalhes que ainda precisamos. Por isso nós vamos para outras edições. Meu caro chefe do setor de serviço de trânsito, senhor Roberto Venturini, que representa o secretário Rosano Farias, é a parte final agora do programa, mas eu quero mais uma vez agradecer a sua presença e que o senhor possa nos trazer ainda agora algumas observações mais acerca do que estamos aqui discutindo. Falou-se muito em transporte coletivo, que realmente não é um privilégio de São Gabriel. Não estou aqui criticando essa ou aquela empresa. Bem colocou o engenheiro que quando alguém não paga passagem, chega ao nosso setor solicitando uma carteirinha para ter isenção e aí não tem idade, né? Não há possibilidade de fornecer, as pessoas têm embravece conosco que não sairia do nosso bolso. Sai. Aquela passagem que deixa de ser paga por alguém, ela vai ser paga por outro alguém. Aquilo que sobra na mesa de alguém, vai acabar faltando na mesa de alguém. Isso não é diferente. Na planilha de custo vai pneu, óleo diesel, salário de motorista, 13º, número de passageiros, número de pagantes, tudo vai dentro da planilha. Então, não existe almoço grátis. Não, só se for azedo. Sobra de comida, porque na verdade... Então, a mobilidade urbana é um problema, não estou criticando A ou B, nós temos que melhorar muito, até para, como dizia lá no início, fazer com que haja um atrativo para que as pessoas usem. Eu uso o coletivo urbano em algumas cidades, uso com tranquilidade. Embora não seja uma coisa 100%, mas facilita até porque o deslocamento, depende do deslocamento que tu faz. Nós temos ainda a questão falando em mobilidade urbana,
que não é só transporte coletivo. O transporte coletivo, 2014, terão que estar munidos de plataforma, né, doutor? Todos. Aí nós temos as benditas paradas de ônibus, em desnível, etc e tal. Então, a plataforma tem que ter um piso plano para que a cadeira possa subir, senão vai chamar uma parte alta. Então nós temos que fazer... E o pó, né, também. Adequação, né? Fazer toda uma reciclagem nessa questão. Nós temos que reciclar nossas calçadas, passeios públicos, nós temos que melhorar as rampas de acesso em prédios públicos. E isso é mobilidade também? Claro, com certeza. Nós temos as rampas de acesso, nós temos a dificuldade em São Gabriel, que a nossa calçada ela mede em média 1,70, para que nós possamos fazer uma rampa dentro dos padrões, está aí o arquiteto, nós precisaríamos de 1,80 e 1,90, né, doutor? Perfeitamente. Então nós temos que criar artifício para termos outras maneiras de fazer essa rampa. Já cabe a parte da Secretaria de Obras, que eu gostaria que estivesse conosco aqui o secretário Habib, né? Felipe Habib, que seria interessante que estivesse, que até não estou autorizado em falar em nome dele. Mas são melhorias que nós temos que fazer, e parece já um projeto aí, para que pelo menos o centro histórico seja feito até com um certo incentivo. Essa questão que eu percebo as pessoas com deficiência ter uma dificuldade enorme, né? E nós não gostaríamos de ver isto. Muito obrigado, meu caro senhor Venturini, representando o secretário Rosando Farias, o nosso chefe do setor de serviço de trânsito, Roberto Venturini, acompanhado aqui do senhor Pedro Salal, assessor-geral de trânsito. Muito obrigado também pela visita, sejam sempre bem-vindos no nosso estúdio. Vamos conversar agora com o nosso presidente da AGESG, da UAMOSG, senhor João Custódio Iturbide. Infelizmente nós temos um minuto mais só. Nós queremos agradecer a sua participação e observações gerais, por favor. Bem, aqui também eu observei que se discutiu muito a questão macro da geopolítica, da mobilidade urbana, mas nós teríamos que, quem sabe no próximo programa, nos ater a especificamente São Gabriel, porque são políticas diferentes. A capital demanda mais metrô, linhas de ônibus expresso, assim por diante. E nós aqui precisamos, temos outras prioridades, né? Mais linhas de ônibus, abrigos, uma coisa que não foi colocada aqui, quebra-mola. Um dos nossos presidentes de bairro perdeu uma menina de 12 anos, há alguns anos atrás, por falta de um quebra-mola. Daí, pouco tempo foram construídos 2 quebra-molas justamente naquele local onde a menina foi atropelada. Então, quando se planeja o asfaltamento de uma rua, por que já não vem junto, ou não se planeja, os quebra-molas ou redutores de velocidade? Isso é a questão de segurança também, né? Diz respeito à vida do cidadão. Então nós temos muitas outras questões a serem abordadas, quem sabe no próximo programa. E quanto à AGESG, eu quero esclarecer que ela, no momento ela não exerce esse papel de regular, normatizar e fiscalizar o serviço de transporte público, que ainda não foi feita a licitação. Só a partir da licitação que nós passaremos a atuar. Então eu agradeço a oportunidade, né, em nome de todas as nossas comunidades de bairro, em nome da agência, né, parabenizo esse programa e a todos os companheiros aqui presentes que estão. E peço e termino, né, e pedindo a Deus que ilumine e abençoe a todas as nossas comunidades de bairro de São Gabriel. Muito obrigado, meu caro senhor João Custódio Iturbide. Aliás, eu já quero deixar aqui o convite expresso ao senhor Roberto Venturini, ao nosso querido Pedro Salal, ao engenheiro, porque temos muito a falar ainda, doutor Valdir Souza, que vai encerrar o programa, e a todos os convidados para que estejam conosco já na sexta-feira próxima, porque 1 hora só é insuficiente para abordarmos esse assunto e a sua importância para a melhor compreensão do nosso público. Meu caro engenheiro, vamos então ao encerramento, doutor Valdir Souza, agradecendo a sua participação e o importante subsídio que trouxe aqui acerca da mobilidade urbana. Olha, é um prazer falar desse tema, e realmente é um tema bastante interessante, é um tema que nos busca, né, valores nossos, né, e que não tem quem não esteja nesse contexto, por mais que você tenha teu carro, mas o coletivo você sempre vai estar envolvido. Então, e a mobilidade urbana, ela veio para regulamentar até o plano diretor de uma cidade, né? Então é o plano diretor de transporte, é o plano diretor predial, é o plano de saneamento. A mobilidade veio para resolver a situação, basta cada município se adequar agora, tem que ser tecnificado, vamos chamar assim, para conseguir fazer o que tem que ser feito.
E só colocando a respeito do subsídio, eu queria deixar claro assim, ó, o Brasil, que não subsidia nada no seu transporte coletivo, nós temos hoje na Europa, que o pessoal gosta muito de falar a respeito do valor de transporte lá, a Europa subsidia 60% do transporte coletivo e a tarifa lá custa uma média de 2,40 € Chega a quase R$9, né? Os Estados Unidos subsidia 40% do transporte coletivo e lá a tarifa está em torno de $2,60. O Brasil, a tarifa está uma média aí de R$2,40 e não subsidia nada e ainda tem toda essa gratuidade. Se nós conseguíssemos inverter isso, cortar essa situação, mudar essa questão, nós teríamos hoje uma tarifa que deveria estar em torno de R$1,20 a R$1,50 no máximo, todo mundo andando feliz de ônibus e teríamos condições de ter carros ainda melhor. Porque se tiver mais passageiro, tem mais claro, acesso ao transporte, mais cobrança e, consequentemente, as fábricas e as empresas vão dar condições melhores de transporte a nós. Porque esse ônibus que está aí é o mesmo modelo de 40 anos atrás, só mudou a cor, o vidro, mudou de madeira para latão, só mudou isso aí, porque a caixa continua a mesma. Em síntese, o governo tem que mudar o paradigma ônibus versus carros. Exato. Na briga quem ganha a nossa hoje. Cultura pessoal, a nossa Também. cultura popular tem que ser do coletivo e não do individual. Perfeito. Muito obrigado, doutor. 6h02, estamos encerrando o nosso contraponto desta sexta-feira. Muito obrigado a todos. Douglas Alves na Central Técnica, Luísa Ribeiro, estagiária conosco na produção do programa, Cláudio Castro, da direção da TV SãoGabriel.com, que vai repetir esse programa de segunda a quinta até que nós tenhamos, das 5 às 6, a nova edição do nosso Contraponto. Então acesse no tvsãogabriel.com. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, voltamos na sexta-feira próxima.